agronegócio, muito bom dia, AgriShow! Estamos mais uma vez e em mais uma edição nesta terça-feira, dia 2 de maio de 2023, às 9 horas e 19 minutos, pelo horário oficial de Brasília, chegando com este Bom Dia Agronegócio especial direto de Ribeirão Preto, com a nossa equipe trazendo as últimas e principais informações direto da maior feira de agronegócios, inovação e tecnologia da América Latina, uma das maiores do mundo, e a gente com o privilégio de fazer a cobertura, portanto, desta 28ª edição. Ontem já foi um estouro, né? Sucesso absoluto. Nós tivemos ali momentos importantes desse primeiro dia, que a gente vai comentar já já. Ainda, claro, vamos trazer no nosso Bom Dia Agronegócio, como já é de praxe, os nossos preços, vamos falar das manchetes desta terça-feira, os negócios sendo retomados aqui no Brasil depois do feriado de ontem, feriado do Dia do Trabalhador, enfim, muitas coisas para a gente tratar por aqui. Então estarão conosco Alexander Horta e também Guilherme Dorigatti. Alexander, nosso chefe de redação, que está lá coordenando essa cobertura, vai trazer as informações para nós. Repórter também a campo, Guilherme Dorigatti, vai trazer informações para nós com a equipe de Olho no Material Escolar, que está fazendo um trabalho excepcional na AgriShow para fortalecer a nossa educação de base sobre o agronegócio brasileiro. Enfim, sucesso absoluto. E a gente vai, então, te atualizando de tudo por aqui. E a primeira coisa que nós vamos fazer, como tradicionalmente fazemos, é a nossa rodada de preços. Vamos entender como é que os mercados estão funcionando na manhã dessa terça-feira e a gente vai direto checar as bolsas internacionais. A gente olha então para altas para soja na Bolsa de Chicago, 0,7% de ganho, 14 dólares e 37 centes por bushel. O milho, 5 dólares e 85, 0,2% de alta. O trigo, 6 dólares e 16, 0,3% de queda. O trigo subia até agorinha, passou a recuar. Nós temos ainda na Bolsa de Chicago os futuros do farelo e do óleo, ambos subindo e dando suporte importante para os preços da soja em grão. Já já a gente vai tratar disso, tá? Nós estamos falando de soja, óleo de soja, perdão, subindo 1% para 52 centes mais 35 por libra-peso. Farelo de soja com alta de 0,6%, 436 dólares e 60 centes por tonelada curta. Bolsa de Nova York agora. Vamos para fazer altas para o café, 1 dólar e 85 mais 28 por libra-peso, 0,2% de alta. O açúcar sobe fortíssimo, dá sequência à sua trajetória de ganhos, tem 1,6% de ganho na manhã dessa terça-feira para 25 centes mais 98 por libra-peso. Algodão, 81 centes mais 89 por libra e também subindo 0,7%. E esses ganhos para soft commodities vêm mesmo com o petróleo caindo um pouquinho hoje, mais um pouquinho hoje, porque ontem deu uma baixa agressiva, 2% de queda. Então, nós temos agora para o petróleo 0,2% de baixa no WTI para 75 dólares e 55 centes por barril. Quando a gente checa os preços do petróleo Brent, que é referência para a Petrobras, reflexo do quadro global de oferta e demanda, a gente está falando de uma baixa de 0,1% para 79 dólares e 22 centes por barril. Gás natural caindo 1,5%, o ouro sobe 0,2%, a prata cai 1,09%, o cobre cai 1%. Então, commodities em baixa, quase todas elas na manhã desta terça-feira, principalmente as não agrícolas, né? As metálicas e energéticas recuando hoje. E o dólar index sobe um pouquinho, 0,04%. Enquanto isso, o dólar aqui no Brasil, frente ao real, que na última sexta-feira fechou com 4,99, sobe 0,4% para voltar para R$ 5,00 e mais um centavo, tá? Então, o dólar abrindo e retomando os seus negócios dessa semana, já que ontem foi feriado, em campo positivo, alta para o dólar frente ao real, R$ 5,00 mais um centavo na manhã dessa terça-feira. Bom, a gente segue por aqui. E a gente vai dar uma checadinha também no fechamento perdão, não vamos checar a Bolsa de Dália não, porque a China está de feriado, né? Até quarta-feira, até amanhã é feriado para os chineses, então não temos o funcionamento da Bolsa de Dália, um mercado futuro na China. Bom, olha só o que nos traz como resumo este retrato inicial pela perspectiva do Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest Commodities. Bolsas de lado no Ocidente, China em feriado até quarta-feira. Petróleo caindo cerca de 0,5%, 75 dólares e 30 centes. O PMI industrial da China bem abaixo do esperado, falamos sobre isso ontem. A recuperação da China está muito mais fraca do que o esperado. O mercado esperava, de fato, uma recuperação bastante vigorosa, né, depois do relax Covid, ou seja, depois que as medidas de contenção do Covid passaram ali por uma
uma reforma, as quarentenas foram desfeitas, os isolamentos, enfim, e se esperava uma recuperação muito mais pujante. Não está acontecendo, está acontecendo ainda a conta-gotas. A gente vê a população chinesa ainda receosa com algumas situações, alguns cenários, e de fato a gente tem esse quadro. Cobre estável, índice das commodities Bloomberg também estável. Analistas falando da grande exposição dos bancos americanos ao setor de construção civil comercial. Temos problemas com o setor de construção civil também na China. E agora essa questão ali nos Estados Unidos também de olho e o mercado atento. Muitos prédios estão vazios devido às mudanças no Covid. Muita gente está trabalhando de home office, né? Na agenda da semana, a super quarta. Amanhã é dia, hein? Decisão de juros nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Principalmente decisão de juros aqui no Brasil depois da sabatina pela qual passou o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, no Senado, né, na comissão do Senado na última semana. Uma loucura, porque assim, Campos Neto tem que explicar para o governo que não está contente com a taxa básica Selic em 13,75%, diz que já devia estar mais baixo. Aí Campos Neto foi lá responder perguntas, né, que tem que responder. E respondeu, porque mais uma vez eu digo a vocês, a taxa básica de juros nada mais é, minha gente, do que o resultado dos nossos indicadores econômicos dentro de um modelo econômico tratado ali pelos economistas do Copom, Comitê de Política Monetária. É uma decisão técnica, né? É uma decisão técnica do Banco Central. Então a gente tem que levar isso em consideração. Mas, né? Entre indas e vindas, as críticas continuam, então a gente segue atento a isso. Eu vou até pedir para o nosso editor aqui, o Cris, deixar um mais fresquinho aqui no estúdio para a gente, né? Dar uma ligadinha no ar, para a gente dar sequência aqui às informações. Bom, trouxemos, portanto, essa rodada de preços e esse retrato inicial. Antes da gente começar a desdobrar aqui algumas informações importantes, foi divulgado na manhã dessa terça-feira, justamente pelo feriado de ontem, o Boletim Focus, né, que é aquele boletim que traz a perspectiva de economistas ouvidos pelo Banco Central para trazer as projeções para a nossa economia. Os analistas consultados pelo BC passaram a ver um crescimento do PIB brasileiro, Produto Interno Bruto, crescimento da nossa economia em 1%, né, melhorando a projeção depois de dados do Banco Central terem surpreendido, de acordo com pesquisas divulgadas nessa terça-feira. No levantamento da semana anterior, a projeção de expansão do PIB era de 0,96%, passou a ser de 1%, portanto. Para 2024, a manutenção da projeção segue em 1,4%, né? Então, temos essa condição. O centro da meta oficial para a inflação de 2023 é 3,25% e para 2024 e 2025, 3%. Centro da meta, tá? Sempre com uma margem de tolerância ali de 1,5 percentual para mais ou para menos. Nós temos ainda a pesquisa mostrando que a nossa taxa básica de juros, de acordo com esses economistas ouvidos pelo Banco Central, deve terminar em 12,5% o ano de 2023, tá? E o próximo, né, 2024, em 10%. Essas projeções também são as mesmas da última semana, as mesmas do último Boletim Focus. Então, nós temos ali a expectativa para essa reunião do Copom, né, do Comitê de Política Monetária, que traz amanhã, no final do dia, né, no final da tarde, a chegada dessa nova taxa básica de juros, e a expectativa do mercado é de que haja ainda, por necessidade do ambiente financeiro e econômico deste país, a manutenção em 13,75% da nossa taxa básica de juros, tá certo? Então essas são as informações do Boletim Focus que foram divulgadas na manhã deste 2 de maio de 2023. 9 horas e 28 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos começar agora a trazer algumas notícias direto da AgriShow. O primeiro dia foi muito movimentado, principalmente pela presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, que atraiu uma multidão para a AgriShow edição 28, edição de 2023. A gente destacou aqui, a gente fez até um corte para as redes sociais ontem do discurso dele na AgriShow, tá? No nosso Instagram, você pode conferir. E ele disse, abre aspas, somos uma grande nação e temos tudo para sermos uma grande potência. Mas o evento aqui trata do agro. O que o agro precisa?
de político que não atrapalhe vocês. Fecha aspas para o presidente Jair Bolsonaro durante a abertura. Abertura assim, né? Durante o primeiro dia, porque a solenidade de abertura, depois de todo aquele imbróglio político, foi cancelada a solenidade, né? E nós tivemos, então, o Bolsonaro ali circulando pelos corredores da AgriShow, trazendo, né, essa primeira agenda pública, né, depois da eleição de 2022, né? Então, ele passou um tempo nos Estados Unidos, voltou para o Brasil e a primeira aparição, a volta à cena política de Jair Bolsonaro se deu na AgriShow. Também por estratégia, naturalmente, afinal, o agronegócio brasileiro foi o setor que mais apoiou a campanha para a reeleição do presidente Jair Bolsonaro, né? Na época, foi um setor que teve um maciço apoio, trouxe um maciço apoio à sua campanha, né? Então, trabalhou muito forte na campanha de Bolsonaro e natural que ele faça, então, essa volta à vida pública, à vida política, né? Oficializando ali essa volta na AgriShow. Faz bastante sentido, né? Bom, o evento que acontece em Ribeirão Preto, né, foi ontem já com público muito alto, inclusive o Guilherme Dorigatti trouxe também essas informações nas suas primeiras perspectivas, nas suas primeiras impressões e né, essa primeira rodada, quando a gente chega na AgriShow, justamente é muito impressionante, né, e a gente pôde perceber pelo material que recebemos aqui que tinha muita gente. Foi feriado, muita gente aproveitou o feriado para visitar a feira e a expectativa da organização da AgriShow é de que 190 mil pessoas passem pelo evento até sexta-feira, que é o último dia da feira. Já te falei, você pode ainda se planejar, participar, dá para comprar o seu ingresso online, chegar aqui, não pegar fila, não pegar nada, imprime seu ingresso, chega aqui, ó, sucesso e vamos aproveitar. Até sexta-feira, das 9 às 18, você pode visitar a AgriShow, tá certo? Estudantes e idosos pagam meia. Também aproveite esse descontinho. Tem que comprovar lá com um documento com foto quando você chegar lá, tá certo? Pelo site você consegue comprar o seu ingresso com cartão de crédito e lá nas bilheterias da AgriShow, cartão de débito ou dinheiro. Tá bom? Então, temos essas informações. Bolsonaro foi sucesso, esteve acompanhado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do senador Marcos Pontes e também de alguns secretários estaduais aqui de São Paulo, né? Então, a gente está falando do secretário da Casa Civil, o Arthur Lima, o secretário da Agricultura, o senhor Antônio Junqueira e o secretário da Fazenda, o Samuel Kinoshita. Tá? Então tivemos essas presenças ali das autoridades aqui do governo do estado de São Paulo, mas o ex-presidente, então, Jair Bolsonaro, que volto a dizer, arrastou multidões lá no primeiro dia da AgriShow. Bom, um outro ponto importante da AgriShow foi a presença do próprio governador, né? Eu vou pedir até para o Cris trocar a tela para nós. Eu já vou falar sobre o leite lá na AgriShow, que tem sido, aliás, essa caravana do leite tem sido bastante importante, mas primeiro quero falar sobre o governador Tarcísio na AgriShow. Christian, troca para a gente a tela, por favor. Tudo bem, a gente fala do leite primeiro, não tem problema nenhum. Vamos falar do leite? Vamos falar do leite. A caravana do leite está prestando assistência ao pequeno e médio produtor lá na AgriShow. E tem sido realmente bastante importante porque é a primeira vez desse projeto, é um projeto de pesquisa que vem priorizando a difusão de tecnologias ao pequeno e médio produtor de leite paulista, o que é importantíssimo. A cadeia leiteira para o estado de São Paulo é muito importante. Nós sabemos que é uma cadeia por vezes fragilizada por conta de fatores já conhecidos pelos produtores, já sabido, né, que nós temos essa condição. Então, a gente sabe que ter esse projeto lá na AgriShow, né, com milhares de produtores de leite passando por ali e sabendo desse apoio, a gente então trouxe um desses destaques. De acordo com Weber Soares, pesquisador do Centro de Pesquisa de Bovino Leiteiro da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, há um ano, o projeto visita pequenos e médios produtores de leite, conjuntamente com os profissionais da CAT, para ouvir suas demandas e auxiliar essencialmente na melhoria da produção e qualidade de leite, seja de bovinos ou de búfalas, abre aspas para o pesquisador.
Essa ação, que foi retomada pós-pandemia, possui toda a estrutura para colher e analisar o leite nas propriedades rurais. O resultado é fornecido na hora ao pecuarista. Esse atendimento está ao lado do produtor de leite para fortalecer ainda mais a categoria leiteira e padronizar a qualidade de produção. Então, se você estiver aí planejando a sua visita para a AgriShow, vamos embora conhecer a caravana do leite, ajudando pequenos e médios, por que não grandes produtores também, né? Vamos ali trocar ideia e saber como se tornar um grande produtor. Você que é pequeno ou médio, pode ser grande? Claro que sim. Então, mais esse benefício vindo direto da AgriShow. Só boas notícias, minha gente. Agora sim podemos falar sobre Tarcísio, governador de São Paulo, também presente lá na feira. Bom, nós separamos aqui também uma outra manchete bastante importante sobre o primeiro dia da AgriShow, que é a questão da entrega não só de tratores, né? Mas principalmente, acho que isso é o mais importante, que é a entrega de títulos de regularização fundiária a produtores do estado de São Paulo. Porque tão logo o Tarcísio fez essa entrega, ele também trouxe, e naturalmente isso iria acontecer, críticas bastante severas, né, bastante duras, às invasões de propriedades privadas que estão numa onda crescente desde o começo de 2023, desde que o novo governo tomou posse, como estava previsto. Os líderes do MST, os medalhões do MST, se a gente pode dizer assim, incluindo o senhor João Pedro Stede, ele já havia feito um vídeo, estava nas redes sociais do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, de que, de fato, tão logo Lula fosse eleito e tomasse posse, de fato, eles iam voltar a intensificar as invasões de terras, e assim tem acontecido. De fato, toda a liderança, as associações de classe, né, e toda essa movimentação no campo tem trabalhado com muita insegurança jurídica, insegurança no campo, e isso tudo tem trazido muita preocupação. A Frente Parlamentar da Agropecuária, encampando todas essas preocupações e, claro, fazendo o seu papel em Brasília, trabalhou para a instalação da CPI do MST, né? Para que, de fato, comecem a ser investigados, principalmente quem financia essas invasões, quem financia estes acampamentos. Que é uma questão, que é uma dúvida, que é uma situação que paira, né? Desde que as coisas começaram a ficar realmente muito violentas no campo. Então, de fato, a gente tem o andamento dessa CPI, o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, fez a leitura que garante a abertura dessa CPI na semana passada, e o governador Tarcísio, então, trouxe essa crítica ao trazer o que é o mais importante para o produtor rural, principalmente para pequenos, para agricultores familiares, que é o título da regularização fundiária, né? E ele disse o seguinte, durante a sua fala na AgriShow: nós em São Paulo valorizamos o agronegócio, temos apreço e orgulho pelo setor paulista. O setor é o diferencial da nossa economia e segue fazendo a diferença. Quero cumprimentar nossos servidores da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Hoje temos os estandes da Secretaria presentes na AgriShow, fornecendo informações e prestando assistência técnica. Então, eles trouxeram nesse discurso, trouxe essa situação e disse que vai proteger a propriedade privada em São Paulo. A gente não pode se esquecer, em tempo algum, a gente não pode esquecer que o direito à propriedade privada é um direito constitucional, assim como o direito à reforma agrária. No entanto, não cabe a movimentos sociais indicarem quais terras serão destinadas à reforma agrária. É isso que nós temos ouvido dia sim e outro também dos especialistas, dos advogados de instituições como a CNA, por exemplo, a Confederação Nacional da Agricultura, os parlamentares que têm debatido esse assunto no Congresso Nacional. Então, Tarcísio chega para trazer este reforço ao discurso e trazer alguma tranquilidade ao produtor paulista, dizendo, nós vamos continuar protegendo a sua propriedade privada e você pode contar com o governo do estado de São Paulo, como tem acontecido também em outros estados. Na última reunião da FPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária, a frente recebeu 3 governadores, Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, para tratar dessa questão, então, dessa
dessa questão toda das invasões de propriedades, por isso que eu trouxe então esse destaque dessa ação do Tarcísio lá na AgriShow. Bom, senhoras e senhores, trouxemos então as nossas manchetes ali do primeiro dia. O segundo dia já continua, né? Uma temperatura muito agradável, um dia lindo lá em Ribeirão Preto. As nossas equipes estão ali se ajeitando, se alinhando para já estarem conosco. Alexander Horta vai trazer um porta-voz da Baldan para nos trazer as novidades por lá. Eles estão direto do estande da Baldan, a gente vai falar com eles. Então, a gente continua por aqui com as nossas manchetes desta manhã de terça-feira no Bom Dia Agronegócio. E, ó, se você está nos ouvindo, nos acompanhando, você sabe que você pode participar conosco, certo? As linhas de comunicação, como eu costumo dizer por aqui, estão abertas. Então, a gente está falando ali do botãozinho no noticiasagricolas.com.br. Faça a sua pergunta. Quer participar? Manda por ali os seus comentários. Ah, Carla, eu prefiro falar no chat do YouTube. Não tem problema, minha gente. Está aberto o chat do YouTube. A Letícia Guimarães está, inclusive, cuidando para que você seja ali acolhido. A sua pergunta chegue até a gente sobre... algum mercado que você queira saber mais, enfim, vá mandando para nós por aqui, que eu tô aqui já de olho em tudo para ir respondendo as perguntas de vocês, tá certo? E já tem pergunta aqui do José Gonçalves Filho, perguntando sobre o que pode esperar do mercado de milho. Já a gente chega lá, tá? Bom, vamos para nossa próxima manchete, vamos falar sobre plantio nos Estados Unidos, porque está acontecendo, né? E não é devagarzinho, não. O plantio norte-americano chegou de soja a 19% da área, de acordo com os dados divulgados pelo USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, no final da tarde de ontem. O número fica acima das expectativas do mercado, que era de 17% para este momento. Mais do que isso, tivemos um avanço importante em relação à semana anterior, porque o plantio estava concluído em 9%. Então, até este domingo, dia 30, reforçando, temos 19% de área plantada com soja nos Estados Unidos. O estado mais adiantado com os trabalhos de campo é o estado da Louisiana, onde 59% dedicado da área dedicada à soja já foi semeada. A média plurianual, ou seja, das últimas 5 safras para este estado é de 39%. Plantio de milho também está correndo bem, mas um pouquinho mais contido. Nós temos aí 26% da área plantada, um número que veio alinhado com as expectativas do mercado, que era de 27%, então um pouquinho abaixo, mas nada que traga alguma preocupação, e frente aos 14% da semana anterior. Então, em relação ao que tivemos na semana, também tivemos um bom avanço, 12 pontos percentuais, né? Em 2022, nós tínhamos a metade dessa área plantada, apenas 13% em 2022 estava semeado já com milho e a média é de 26%, então estamos alinhados à média. Plantio americano de milho, plantio americano de soja, ambos correndo bem por lá. Nós temos, claro, algum atraso ainda sendo registrado nos estados mais ao norte dos Estados Unidos, porque as temperaturas por lá ainda estão mais baixas do que o normal. E, de fato, né, nós temos essa condição e é preciso, e já era sabida, é uma condição já conhecida, né? E segundo ainda as informações da Agriinvest, nós temos para maio uma condição de termos um mês mais quente e mais seco do que o normal. E para alguns estados isso vai ser bom, porque nós tivemos ali aquele degelo, uma camada grande e grossa de neve em cima dos solos que poderia encharcá-los. Então nós termos um maio assim pode ser bom para muitas regiões produtoras lá dos Estados Unidos. Portanto, reforça-se o que os analistas e consultores de mercado têm dito. Até este momento, nós não temos nenhuma ameaça do cenário climático, das condições de clima para a safra 2023-24 dos Estados Unidos. Então, nós devemos ter uma bela de uma safra de milho, uma safra regular de soja e assim a gente vai tocando. Agora, trazendo a nossa manchete seguinte, que é a questão das altas para os grãos na Bolsa de Chicago, né? Aí a gente consegue aprofundar um pouquinho mais as informações e ver que, na verdade, os grãos estão subindo, mas estão precisando de novidades, né? Estão precisando de mais informações para ter ali um melhor direcionamento. Vamos abrir aqui as telas de soja, de milho e de trigo. Claro que vamos conferir o milho também na Bolsa
na B3, né? Porque temos ali, nesse momento, um andamento preocupante dos futuros do milho. Enfim, a gente vai tratar disso também, tá? Bom, soja nesse momento. As altas variam de 7,25 a 11 pontos nos principais contratos. Vocês estão vendo aí na tela, né? Os números estão aparecendo para vocês. Então a gente está falando de maio com 14 dólares e 65 centos por bushel, o julho com 14,35, o agosto com 13,78, o setembro com 13 dólares e 2 centos por bushel. As altas, como eu falei, variam de 7,25 a 11 pontos. Vamos ver os preços do milho. Os preços do milho sobem somente no contrato maio e cedem nos demais, né? Então, maio, 6 dólares e 46 centos por bushel, 7 pontos de alta. O maio sai da tela já nos próximos dias. Aí a gente tem o julho como mais negociado na sequência, 5 dólares e 83, caiu 1 ponto hoje. O setembro, 5 dólares e 21, temos 2 pontos mais 25 de queda. O dezembro, 5 dólares e 22, a queda neste momento, 2 pontos mais 75. Bom, o que a gente entende com essas informações? Tanto soja quanto milho, né, esses dois mercados, e o trigo também, o trigo hoje está caindo um tiquinho, vou pedir para o Christian também colocar na tela para a gente trazer trigo Chicago. As baixas variam de 2,5 a 4,5 pontos, vocês percebem por aí. E maio, 6 dólares e 1, julho, 6 dólares e 14, setembro, 6 dólares e 25, dezembro, 6 dólares e 43 centos por bushel. Quando a gente olha para as cotações na Bolsa de Chicago, para os três mercados, a gente pode perceber que faltam novidades, que faltam notícias novas, que possam trazer um pouco mais de lenha para essa fogueira, uma faísca um pouco mais forte. O clima não preocupa nesse momento e nesta semana chega o novo boletim mensal de oferta e demanda do USDA no dia 12 de maio, indicando ali as primeiras projeções para a safra 23-24 dos Estados Unidos. O que se espera até esse momento? Manutenção da área de soja, aumento das áreas de milho e trigo, redução na área de algodão. Vamos confirmar estes números e confrontá-los, os de maio com os de março, final do mês de março, quando chegou o Prospective Plantings, que é aquele relatório do USDA também, que traz ali as projeções diárias, já ouvindo os produtores americanos. De março até agora, né, quando chegar esse novo boletim, e neste momento de plantio, de clima e disso e daquilo, a gente vê que ainda há uma disputa por área bastante forte, como acontece todos os anos nos Estados Unidos, e isso deve continuar movimentando ali o mercado, mas perceba que não tão forte quanto em anos anteriores, e por isso que a gente vê esses mercados mais tímidos, com oscilações mais contidas, né? Para soja em Chicago, para milho em Chicago, para trigo em Chicago, a gente tem esses quadros. Para milho e para trigo, a gente tem, claro, o que está acontecendo no restante do hemisfério norte. Então, a gente está falando da Ucrânia podendo diminuir as suas exportações de grãos, já a gente vai detalhar um pouquinho essa situação, como vai ficar a demanda pelos grãos, como ficam as novas safras de milho e trigo em países importantes ali da União Europeia, do leste europeu, como a condição da guerra vai continuar impactando na oferta de grãos que chegam ali da região do leste europeu, o acordo de grãos, né, firmado da Rússia com a ONU, da Ucrânia com a ONU, e garantindo o escoamento, a saída de volumes importantes de grãos. Aí a gente vai ampliar, né, não só soja e milho, mas óleos vegetais, outros grãos como cevada, como aveia, por exemplo, para o mundo todo. Ali é um polo importantíssimo de abastecimento do mundo quando a gente pensa em produtos alimentares. Então, para milho e para trigo, a gente ainda soma-se a isso, essa questão do hemisfério norte. Quando a gente olha especificamente para a soja, e hoje nós vemos os preços da soja subindo na Bolsa de Chicago, nós temos o quê? Nós temos um suporte importante que nesta terça-feira vem do farelo e do óleo. Ontem o mercado já encontrou suporte no farelo e no óleo. Nós temos nesse momento alta de 1,1% para os futuros do óleo e de 0,2% para os futuros do farelo. Esses dois mercados, eles estão com um rombo de oferta depois do que a gente registrou ali para os Estados Unidos, para a Argentina, perdão. Então a gente vai monitorando isso que acontece por lá. Nós temos essa
essa falta da oferta de farelo e de óleo da Argentina, que é o maior exportador mundial. Nós temos os Estados Unidos importando soja do Brasil, nós temos a Argentina importando soja do Brasil, nós temos visto um redesenho do mercado global. Ontem o Aaron Edwards, que é consultor de mercado da Rothschild Marketing, trouxe uma perspectiva bastante interessante quando a gente pensa em mercado de soja, que ele disse o seguinte: olha, Carla, a gente tem um cenário diferente a depender da região e do período que a gente avalia para o mercado global de soja. A gente não tem, né, um comportamento comum para os preços agora no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente está no final da nossa colheita, então a gente está no pico da nossa oferta, os preços continuam pressionados, os prêmios tendem a seguir pressionados pelo menos até o começo do segundo semestre de 2023, quando a gente vai ter ali a chegada da entre-safra a partir ali de setembro, né? E aí a gente já começa a ver também os Estados Unidos ficando mais competitivos a partir desse ponto na exportação. Então a gente olha para tudo isso com bastante preocupação. Então aqui para o Brasil, segue a pressão sobre as cotações da soja, segue a pressão sobre os nossos prêmios, seguem patamares mais baixos de preços. Bolsa de Chicago, agora é volatilidade, esperar pelo relatório do USDA e observar o clima norte-americano. Para milho, a mesma situação. Aqui no Brasil, a gente tem essa pressão que se acentua com as boas projeções da safrinha e nós temos também essa condição de esperar as coisas acontecerem para o milho lá nos Estados Unidos. Então a gente vai monitorando muito de perto e antes da gente chamar o Alex para essa conversa, vamos só dar uma checadinha aqui nos preços do milho na B3. Hoje abrindo baixas importantes e severas, nós temos o maio, R$ 64,03 com uma baixa de 1,9%. Vou ver se o Christian até tem a tela das cotações do milho na B3 para colocar para vocês. O julho, R$ 62,00 mais 10 centavos por saca, uma queda de 1,6%. O setembro, R$ 63,80 por saca, 1,5% de queda. O novembro, R$ 66,60, 1,2% de baixa. Então, tanto para soja quanto para milho, a principal orientação dos especialistas é: esteja atento às dinâmicas e às estratégias de comercialização. Isso vai ser determinante para você não passar por esse momento descoberto. Não dá para desviar a atenção do movimento dos preços agora para terminar de comercializar o que você tem de soja. E aí a gente sabe que a comercialização segue lenta e atrasada, embora tenha se intensificado um pouco nos últimos dias. E para milho, as nossas vendas da safrinha também estão um pouco mais lentas agora. Bom, depois a gente trazer esse retrato aí do mercado de grãos, agora a gente vai direto para Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, onde está o meu amigo Alexander Horta, meu amigo e meu chefe, né? Que estou aqui muito solta, dizendo meu amigo e meu chefe, Alexander Horta, fazendo a cobertura da 28ª edição da AgriShow. Alexander, seja bem-vindo ao Bom Dia AgriShow, um prazer tê-lo aqui. E me diga, como é que estão as coisas por aí? Aquele calorão típico de Ribeirão? O que você me conta? Bom dia. Clima quente por aqui, Carla, mas muita informação, muita tecnologia. Afinal, a gente sabe que a AgriShow é uma feira referência e é uma feira que realmente traz novidade para o produtor rural. Hoje, Carla Mendes, estamos falando direto aqui do stand da Baldan. A Baldan tem uma história muito bonita no agronegócio, são 95 anos já de história. E a gente vai contar um pouquinho dessa história e, mais do que isso, vai trazer um pouquinho das novidades da Baldan para você que está em casa, para você que não pode comparecer aqui na AgriShow. E também para você que vem aqui nos próximos dias para sempre dar aquela passadinha no stand da Baldan para conhecer as novidades. Aqui comigo estão Celso Ruiz, CEO da Baldan. Obrigado, Celso, por estar aqui com a gente. Ao meu lado esquerdo, Oswaldo Marques, diretor comercial da Baldan. A gente vai conversar muito, então, sobre a Baldan com vocês. Vou começar com o Celso aqui. Afinal de contas, são 95 anos de tradição, Celso. Como é que é essa história? Olha, uma história bonita, né? 95 anos. Eu acredito que a Baldan é uma das empresas mais antigas do setor, né? Nós estamos aí localizado no município de Matão, a 100 quilômetros de Ribeirão Preto, 300 de São Paulo, uma cidade de 80 mil habitantes. Ela desempenha um papel muito importante na comunidade, né? É uma empresa que fez escola, né? Muitos empresários
oriundos lá de Matão vieram da Baldan. E nós estamos aí no agro, né, produzindo produtos, implementos. Estamos aqui, apesar de 95 anos, sempre inovando, né? Os investimentos não param, né, Celso? Sim, com certeza. Inclusive, nesse momento, a gente acabou de fazer uma recente aquisição de uma nova planta industrial que começa a rodar a partir do ano que vem. Um investimento aí na ordem de 200 milhões de reais para que a gente possa trazer mais inovação, fabricar novos produtos e trazer mais produtividade ao nosso cliente final. Então, eu acho que a gente tem que inovar, investir. Acreditamos no agro, acreditamos no Brasil. Então, 95 anos, a gente está inovando e crescendo, né? É o que precisa gerar emprego, divisas e gerar renda para o povo brasileiro. Vocês estavam me contando que a Baldan está desde o começo, desde a primeira edição da AgriShow, participando dessa história. Sim, a primeira edição, 1994, né? Participamos de 30ª, porque teve os 2 anos de pandemia. Mas a Baldan, ela é uma das fundadoras do AgriShow, né? Baldan e outras empresas que idealizaram esse grande evento, que hoje tornou-se a maior feira da América Latina, né? O que significa para a Baldan estar na AgriShow? Cara, a AgriShow, assim, é quase que o Natal o varejo, né? É uma feira que, para nós, ela envolve toda a empresa, toda a organização. A gente até brinca, né, que nós temos o TPA, né, Atenção Pré-AgriShow, né? Acontece todos os anos, então o pessoal se dedica muito, você vê que é tudo feito com muito amor e carinho, então a gente vem para cá com muita vontade de realizar, de tratar o nosso cliente, todas as pessoas que aqui estão com bastante carinho e, evidentemente, fazer negócios, né? Nós precisamos, inclusive, pagar a conta disso aqui, né? Muito bom. Celso, obrigado pela sua participação. Agora eu vou conversar um pouquinho com o Oswaldo. O Oswaldo, ele é diretor comercial aqui da Baldan. Vou pedir, Oswaldo, para a gente caminhar um pouquinho aqui pelo stand, justamente para a gente entender que estrutura é essa, né? É um investimento importante, principalmente por conta da necessidade da Baldan estar sempre trazendo mais conforto para quem participa da feira. Sim, na realidade a Baldan tem uma história muito longa, como o Celso comentou, e nós temos uma linha de mais de 200 produtos, 1.500 derivações. É lógico que não daria um espaço físico para colocar todas as possibilidades que a Baldan tem para o agricultor. Mas a gente tenta trazer para o AgriShow, que é a maior feira da América Latina, e é uma grande oportunidade de a gente mostrar o que a Baldan tem para poder ajudar o agricultor lá na ponta, né? Então, estamos aqui, um stand de 3 mil metros quadrados, totalmente coberto, uma estrutura física muito bem montada, mudamos o design das máquinas, estamos vindo com cores novas, máquinas novas, temos lançamentos aí para mostrar para todo mundo. Então, o que a gente espera é atrair cada vez mais o nosso cliente para vir conhecer a nossa linha de produtos. Muito bom. E o que tem de novidade esse ano? Quem chegar por aqui vai encontrar o quê? Vamos lá, Alex. Além de um stand maravilhoso, recebemos bastante feedback, né, positivos. Nós temos aqui alguns lançamentos, né? A Baldan já fez um pré-lançamento ano passado, estamos lançando oficialmente esse ano, a nossa linha de pulverizadores automotrizes, né, da linha chamada Avola, né? Temos a linha Liri, que são os nossos pulverizadores de terceiro ponto. Temos a nossa linha de graneleiros, o Conduri, e temos aí um grande lançamento que é a Agiplex, que é a nossa semeadeira de alta precisão, autotransportável, fechando a 3,20 metros, é uma grande novidade aí para o mercado. E sobre a plantadeira, isso é muito importante hoje, porque o produtor precisa ir de um lado para o outro e muitas vezes tem que pegar a rodovia, inclusive. Pra você ter uma ideia, tenho muito orgulho, porque eu ajudei a escolher o nome da plantadeira Agiflex, né? E ele significava agilidade e flexibilidade. A gente sabe que o agricultor muitas vezes tem talhões que ele precisa passar por mata-burro, passar por cerca, transportar essa máquina às vezes para algumas outras áreas da fazenda, né? Então, a máquina podendo ser autotransportável, fechar 3,20 metros com rapidez e facilidade, isso ajuda bastante o agricultor, né? Muito bem. E de tempo em tempo, vocês fazem uma demonstração aqui de como ela funciona, né? Isso, nós temos acho umas 4 ou 5 momentos em que a gente coloca a plantadeira para funcionar, né? Não adianta só falar, né? Tem que mostrar, né? Então a gente mostra como é que ela funciona, mostra aí que em torno de menos de 1 minuto ela abre, fecha e que ela é bastante fácil para transportar no mercado. Então é interessante, chama atenção, o público acaba
prestando mais atenção e vendo essa novidade da Baldan. Muito bom. Oswaldo, obrigado pela participação. Lembrando a todos vocês, estande da Baldan está aqui com muita novidade. Fica o convite para que você venha participar aqui da AgriShow, também participe, também esteja aqui com a Baldan junto com todas essas novidades. Carla Mendes, volto com você. Sabe o que eu queria que você trouxesse para mim de expectativa? Nós tivemos ali uma safra excelente na temporada 2022-2023, colheita recorde de grãos, mas ao mesmo tempo a gente tem muitas preocupações do produtor com juros mais altos, crédito mais alto, mas mesmo assim a AgriShow está lotada de gente querendo fazer negócios, querendo renovar suas frotas de máquinas, olhando para a tecnologia. Esse é o sentimento mesmo que tem aí, essa resiliência do produtor que mesmo com dificuldade ele quer investir para transformar em resultado? É justamente isso, Carla, porque nesse momento de dificuldade que ele vai buscar tecnologia. Para quê? Para melhorar custo de produção, para garantir maior produtividade. E os investimentos nesse momento que são essenciais para o produtor. E aqui na AgriShow não é diferente não, porque tem muita tecnologia, muita novidade. E, enfim, a expectativa da AgriShow é superar em termos de negócios o que foi feito no ano passado. 11.200 foi do ano passado e a expectativa é que esse ano esse volume de investimento feito seja superado, Carla. É muito interessante ver um stand como esse, né? 3 mil metros quadrados, coberto, é para colher mesmo o produtor, fazer bons negócios e com certeza os resultados serão superados. Alexander? Vou pedir para o Matheusinho mostrar para vocês aqui um pouquinho do stand. É incrível, né, Alex? É impressionante que o produtor hoje, o tamanho que for do produtor, ele está atendido, ele tem solução para ele, tem tecnologia, tem conforto, tem precisão. É uma coisa incrível, né? O agronegócio brasileiro é uma potência. Muito grande o interesse do produtor e principalmente a disposição de quem está aqui para negociar, viu, Carla? A gente já percebe essa necessidade de investimento aí por parte do produtor. Vamos torcer para que de fato seja uma feira de sucesso. Se Deus quiser. Alexander, meu amigo, bom trabalho para você por aí, para toda a nossa equipe. Por aqui eu vou dar uma pausa no Bom Dia Agronegócio. Uma pausa não. A gente vai trazer mais conteúdos direto da AgriShow, agora com a edição dessa terça-feira, da manhã dessa terça-feira, do Marcas e Máquinas. Na sequência, a gente volta com o Bom Dia AgriShow, para trazer, inclusive, o Guilherme Dorigatti, que também está aí contigo, né? Para a gente complementar as informações dessa terça-feira. Bom dia, bom trabalho, meu amigo. Obrigada. Bom dia, AgriShow para você também, Carla. Bom dia, AgriShow. Senhoras e senhores, Alexander Horta, o único e gigante Alexander Horta, lá direto de Ribeirão Preto, em São Paulo, conosco. Agora, o Bom Dia Agronegócio continua, mas a gente vai trazer para a nossa transmissão, continue nos acompanhando, o conteúdo desta manhã de terça-feira, 2 de maio, do Marcas e Máquinas. Na sequência, a gente volta com o Bom Dia AgriShow, com mais notícias, preços e o Guilherme Dorigatti e o time do De Olho no Material Escolar. Fiquem agora com o Marcas e Máquinas. Dia AgriShow está de volta nessa terça-feira, 2 de maio de 2023, agora 10 horas 28 minutos pelo horário oficial de Brasília. Nossa edição especial do Bom Dia Agronegócio, mas com informações chegando direto da AgriShow 2023, 28ª edição da feira. E a gente continua aqui trazendo a nossa equipe para chegar com as novidades, com o que está sendo discutido, debatido. E a gente vai agora voltar direto para Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, para conversar com o Guilherme Dorigatti, que está ao lado da gigante Letícia Jacinto, presidente da Associação De Olho no Material Escolar. A gente trabalhando na educação de base para explicar de verdade o que é o agronegócio brasileiro. Então sejam todos bem-vindos de volta ao Bom Dia AgriShow. Vamos direto fazer a nossa conexão com Ribeirão Preto. Guilherme, bom dia, meu amigo. Você já me ouve? Tá tudo certo? Bom dia, Carla. Estamos te ouvindo. Voltamos aqui direto do stand da Baldan, na AgriShow em Ribeirão Preto,
com a Letícia Jacinto, do De Olho no Material, que está promovendo uma ação bastante importante aqui na AgriShow. Letícia, conta para a gente um pouquinho o que vocês estão promovendo com as crianças das escolas aqui da região. Na verdade, um grande prazer estar aqui com Notícias Agrícolas. A gente está trazendo um dos pilares da Associação De Olho no Material Escolar, é o Vivenciando a Prática. Então, nesse programa, a gente está trazendo quase 3.000 crianças para a AgriShow, para que elas possam vivenciar, né, participar do que é o agro de verdade, o agro tecnológico, né, cheio de inovação. Então, nós separamos 500 crianças por período, a gente se separa em 10 grupos e visita várias empresas na área de máquinas, na área de irrigação, cooperativas, Secretaria da Agricultura, Embrapa, bancos. Então, envolve desde educação financeira até pesquisa e o cooperativismo mesmo, e essa inovação toda das máquinas. E cada assunto que a gente traz, né, é de uma maneira com cuidado do que eles estão estudando no material didático. Então, na hora que você vai apresentar um pulverizador, a gente explica como são feitos os defensivos agrícolas, que são aprovados pela Anvisa, né, porque eles são importantes como remédio para as plantas. Isso tudo com muito cuidado, de acordo com a idade das crianças. A importância delas verem na prática, né, Letícia? Isso em todas as áreas do conhecimento, né? Eles aprendem bastante sobre o uso da água, por exemplo, no material didático, mas sempre de forma não científica. Então, a gente traz aqui para eles o que a irrigação poderia ajudar, como o produtor rural preserva os rios, quais as porcentagens de áreas de preservação, as APPs, as reservas legais que a gente tem dentro das áreas, né? O produtor como o maior preservador, né, do planeta aqui no Brasil. E também o potencial que o país tem de garantir segurança alimentar, segurança energética e segurança climática. Então, essa criança, para ela fazer parte de um Brasil que também é dela e nos ajudar, quando se formar como profissional, a resolver também os desafios, né, que qualquer setor tem. Mas o agro, na verdade, evoluiu muito nos últimos 50 anos. Letícia, como é que faz para controlar 3.000 crianças num ambiente tão grande como esse da AgriShow? São voluntários, na verdade, apaixonados pela educação. Isso assim, olha, eu fico arrepiada de estar falando isso aqui, porque nós estamos aqui, eu acho que hoje com mais ou menos uns 30 voluntários, né? E são 2 voluntários por escola, mais 2 professores, a cada 50 crianças. Todas as empresas já foram brifadas do que a gente vai apresentar, eles nos passaram o que eles têm de inovação e a gente passou como isso é visto no material didático, para a gente conseguir fazer essa contraposição. Eles estão todos com crachá, com boné do De Olho, um lanche para que essa criança também, né, coma um lanchinho de manhã. E vão receber um gibi da Embrapa, instrutivo também, que vão levar para casa, um folder do De Olho. Elas estão com radinhos, então a gente consegue falar no microfone e elas ouvirem. E elas estão bastante atentas, porque a gente vai ter uma série de premiações para melhor redação, para o melhor concurso, melhor feira de ciências. Daqui da AgriShow vão sair assim, vencedores de uma jornada, sabe? Para aprender do agro do começo até o final. Para que isso continue durante o ano com a Secretaria da Educação de Ribeirão Preto. E são todas as escolas aqui da região de Ribeirão, né? Nesses 3 primeiros dias, sim. Terça, quarta e quinta, essa ação é junto com a organização da feira, com o prefeito de Ribeirão Preto, Secretaria da Educação e Secretaria dos Transportes também. Porque chegar aqui estava um pouco difícil, né? Então a gente organizou para que esses ônibus conseguissem chegar um pouquinho mais cedo. E depois da sexta-feira e na quinta tarde, a gente tem umas escolas também de Morro Agudo, Barretos, Bebedouro, Colina. A gente está trazendo algumas pessoas também para a feira e também temos editoras. Então a ideia é a gente trazer os autores, as editoras também, para que eles possam participar disso aqui tudo, que é grandioso, gente. E esse Brasil, ele é nosso. Tem um potencial essas crianças de serem os futuros profissionais que vão estar inseridos nesse mercado. Carla, se você tiver alguma pergunta para a Letícia, eu posso repassar aqui para ela, para a gente também liberar ela, que ela tem bastante criança para cuidar hoje. Na verdade, Gui, eu quero só mandar, né, todo o meu respeito e a minha admiração, que são gigantes, para a Letícia, e eu sempre digo isso para ela, porque trabalhar a educação de base. Recentemente eu entrevistei ela para o Conversa de Cerca, e a gente falou que se deixasse, a gente ficava ali 3, 4 horas conversando. Então, mande meu abraço e a minha admiração por esse trabalho de levar essas crianças para viver, de fato, a prática, né, do agronegócio brasileiro e poder reverberar essa mensagem cada vez mais longe.
Ela mandou uma admiração pelo seu trabalho. Letícia lembrou a entrevista que vocês fizeram para o Conversa de Cerca, que foi uma conversa muito boa, podia ter durado muito mais tempo, e exaltando esse trabalho da educação de base, a importância dessa educação de base com as crianças. É um trabalho bastante importante, realmente, né? A Carla, na verdade, é uma querida. O que a gente falou lá, tivemos no programa com vocês, foi que esse ano a FIA, Fundação Instituto de Administração, ela analisou 80% do material didático comprado pelo MEC, no último PNLD. E, por incrível que pareça, 60% a mais de informações negativas do agro, desse agro, né, a mais do que positivas. E pior ainda, 90% provém de fontes não científicas. Então, são fontes autorais, 3% científicas. Então, assim, a gente tem um problema estrutural na educação. Por isso, o De Olho no Material Escolar conversa com essas editoras, abre pontes, traz a academia e traz também os centros de pesquisas para dentro. Embrapa, ISEI, ACEI, a gente tem várias parcerias no Brasil para que a ciência esteja presente no material didático. Porque aí sim as crianças vão conseguir ver exatamente o que está acontecendo agora, como está o país dela em cada lugar, como tem cada pedacinho do agro. O agro brasileiro ele é grande, ele é heterogêneo, a gente planta muita coisa, mas tem um potencial maior ainda. Então, as crianças têm que partir de como a gente está hoje. Então, essa foi a entrevista feita com a Carla e, infelizmente, os resultados, né, da pesquisa mostraram isso, mas é por isso que a gente traz Vivência na Prática. Assim, o aluno conhece de verdade, pega na mão, sobe no trator, planta uma árvore e assim ele faz parte um pouquinho desse setor nosso. Letícia, muito obrigado por participar com a gente dessa edição especial do Bom Dia AgriShow. Pode ir lá cuidar das suas crianças, é sempre um prazer conversar com você. Prazer é meu, muito obrigada a Notícias Agrícolas por estar sempre conosco com o De Olho no Material Escolar. É isso aí, cara, a gente vai seguindo aqui da AgriShow, daqui ao longo do dia ainda tem muita informação aqui direto de Ribeirão Preto para passar para vocês do Notícias Agrícolas. Gui, e ontem você trouxe um conteúdo mostrando que, de fato, o público era o grande destaque aí da AgriShow, né? Ontem foi uma loucura, multidão chegando a esse evento, que, de fato, pela sua importância, pelo seu tamanho, pela sua força, ia fazer isso mesmo, ainda mais num dia de feriado. E como é que você tem visto aí, andando nos corredores da AgriShow, Gui, muitos jovens, muitos estudantes, muitas universidades, muitas escolas, famílias com pequenos também passeando? Como é que tá aí essa diversidade de público e esses jovens, né, que estão... Porque é importante a gente pontuar o que a Letícia fala, né, Guilherme, que é levar essas crianças, mais do que as crianças que já conhecem, as crianças que não têm noção nenhuma, né, de onde vem o suco de laranja, de onde vem o leite, o pó de café. Como é que tem, né, nessas suas andanças aí pelos corredores da AgriShow, o que você tem visto? Muitas crianças, muitos jovens? Olha, cara, isso é um fato que chama realmente atenção. Bastante crianças acompanhadas pelos pais, andando pelos estandes, aprendendo um pouquinho mais na prática, como a Letícia comentou com a gente. Bastante jovens também, universitários. Até um fato que chamou a atenção, bastante jovens que aparentavam ter recém-entrado nas faculdades com cabeça raspada, pichada até a cabeça com tinta, mostrando ali, participando de algum trote universitário. Então, esses jovens entrando na carreira da agricultura, engenheiros agrônomos, todas essas profissões ligadas ao mundo do agro, também visitando aqui a AgriShow, desde crianças, jovens, adultos, senhores também, muitos senhores acompanhando a AgriShow também, apesar do forte calor que faz aqui em Ribeirão Preto, como já é tradicional também, né, Carla? Entrou mais cedo que você falando, tá quente aqui, Carla. E tá, né, Gui? É tradicional também da AgriShow, né? Pode estar o inverno que for, é dia de AgriShow, é dia de calorão, Guilherme. É isso, cara. Até ontem também a gente conversou com o meteorologista da Climatempo, o pessoal da Notícias Agrícolas já pôde acompanhar, ele destacou justamente isso. A previsão para essa semana aqui na AgriShow é tempo limpo, muito calor durante o dia e uma noite mais fria, e é justamente isso que vai se confirmando nesses primeiros dias de AgriShow. Gui, nesse destaque que você trouxe da previsão do tempo, eu achei muito importante a manchete que você pontuou aqui para a nossa audiência, de que nós temos um cenário com um baixo risco de geadas para a safrinha. Ou seja, nós temos visto a safrinha se desenvolvendo bem. Hoje os preços do milho retomam seus negócios no mercado futuro brasileiro com novas e fortes baixas na B3. Quer dizer,
Essa também tem sido uma preocupação que você tem ouvido aí nas conversas ou trocando uma ideia com produtores, analistas de mercado? Como é que tem sido esse entendimento do mercado de grãos até esse momento que você pôde perceber aí nesses primeiros dias de AgriShow? Essa preocupação está na cabeça do produtor, cara, seja para soja, para o milho, esses grãos recuando os preços, o produtor pensa nisso até nos momentos de fazer novos investimentos, né? Uma compra de máquinas, compras de insumos, tudo isso tem que ser levado em conta e esse realmente é um momento de recuo nos preços, como a gente tem acompanhado nos últimos dias, nas últimas semanas. E aí essas previsões de clima positivo para a segunda safra de milho que está em campo corroboram ainda mais para esse cenário de pressão, né? O meteorologista destacou que não está descartada a possibilidade de geadas, existe até um cenário de possibilidade de acontecer geadas, mas não algo muito crítico, algo muito severo que possa tirar grandes produtividades. Então as expectativas são de grande produção para essa segunda safra de milho, que pode pressionar ainda mais esse cenário de oferta para grãos aí nesse segundo semestre aqui no Brasil. Bom, a gente vai acompanhando tudo por aqui e com os olhos do Notícias Agrícolas, né, colocados aí na AgriShow por você, pelo Alexander. Obrigada mais uma vez pela companhia na manhã de hoje. Te espero já amanhã para a gente trazer mais novidades, viu, Gui, aqui no nosso Bom Dia AgriShow. E, meu amigo, bom trabalho para você por aí. Seguimos por aqui, qualquer novidade nos chame e a gente vai entrar ao vivo para continuar informando a nossa audiência. Até mais. Obrigado, cara. Estamos aqui o dia inteiro trazendo informação para o pessoal acompanhando Notícias Agrícolas. A qualquer momento, estamos entrando aí ao vivo na nossa programação para trazer essas informações para o pessoal ligado com a gente. Até a próxima. Até a próxima, Gui. Bom trabalho para ti. Bom, falamos então com o Guilherme Dorigatti, direto de Ribeirão Preto, na 28ª edição da AgriShow, a maior feira de inovação e tecnologia para o agronegócio da América Latina, uma das maiores do mundo. Nós seguimos por aqui com informações, inclusive riquíssimas, da Letícia Jacinto, presidente da Associação De Olho no Material Escolar, um colosso do agronegócio brasileiro, a Letícia, né? Que identificou ali no material dos seus filhos, junto a alguns pais e mães também, colegas ali, que de fato o agronegócio não estava sendo registrado, né, com verdades e adequadamente no material escolar que chegam até as nossas crianças. Como vamos fazer? Como é que, né, a gente sabe da diversidade e do tamanho do Brasil, da diversidade de níveis culturais, que infelizmente ainda é muito discrepante, e a gente precisa continuar incentivando a educação, a comunicação educativa, e trabalhar a comunicação educativa na base da nossa população é determinante para que eles conheçam verdadeiramente o papel do maior setor da economia desse país e da vocação que o Brasil carrega nos ombros de alimentar, de levar energia, de levar fibras para o mundo todo. Então a gente precisa falar sobre isso. Coisa boa é a gente ter gente que são pontos fora da curva, né? Graças a Deus. Bom, vamos continuar aqui com algumas das nossas manchetes dessa terça-feira. A Ucrânia está estimando uma queda nas suas exportações de grãos, de acordo com as notícias que chegam nesta terça-feira, 2 de maio de 2023. Lembrando que a guerra com a Rússia ele continua, a invasão russa no território ucraniano continua, né? Já mais de um ano de guerra. E as exportações de grãos da Ucrânia podem cair para cerca de 26 milhões de toneladas na temporada 2023-24, já que a colheita de grãos reduziu em grande parte devido à invasão da Rússia, segundo informou um alto funcionário do governo ucraniano nesta terça-feira. A Ucrânia colheu, apesar de tudo, né, um recorde de 86 milhões de toneladas de grãos em 21 e 53 milhões de toneladas em 2022, o primeiro ano da invasão russa. A Ucrânia já exportou na temporada 22-23, 41,6 milhões de toneladas de julho a junho e as exportações totais podem ultrapassar 50 milhões. Já para esta safra, né, o Ministério vê uma produção de cerca de 44 milhões de toneladas e aí a gente vê essa perspectiva, portanto, de uma redução nas exportações. Veja só o que disse, deixa eu buscar aqui, o cargo do Vitovsky. Taras Vitovsky, primeiro vice-ministro ucraniano. Cerca de 9 milhões de toneladas da safra nova podem ser exportadas em 23-24. Mas, como há estoques de passagem, as exportações de trigo na nova campanha podem ser de algo entre 11 e 12 milhões. O que isso quer dizer? Que eles têm ali uma parte ainda dos estoques que eles precisam, inclusive, exportar para garantir
que as receitas continuem chegando, eles continuem irrigando a economia do país para passar por um momento como esse. Imagine quantas pessoas desabrigadas, quantas pessoas desempregadas, quantas pessoas passando necessidade num período de guerra, mais de um ano de guerra. No dia 24 de fevereiro, a gente completou o primeiro ano da guerra ou da ofensiva russa em território ucraniano. Bom, um outro destaque dessa terça-feira é a volta das altas para o mercado do açúcar. De acordo com o Jonathan Simeão, nosso especialista aqui em setor sucroenergético, dá-se, né, sequência a este movimento de ganhos, esse movimento de altas bastante fortes. Nos últimos dias, os preços na Bolsa de Nova York testaram suas máximas em mais de 10 anos e a gente tem ainda um cenário de fundamentos que permite esse avanço e dá suporte a esse movimento de alta. Segundo a agência de notícias Reuters, por seus analistas internacionais ouvidos pela agência, o açúcar foi impulsionado recentemente por uma produção menor do que o esperado na Índia, na Tailândia, na China e na União Europeia, enquanto a próxima colheita no Brasil, maior produtor exportador mundial, foi retardada pelas chuvas. Ou seja, os principais polos produtores e exportadores, fornecedores globais deste produto, estão com dificuldades na oferta, e com essa oferta mais encolhidinha, mais restrita, a gente vê o mercado testar essas máximas em 10 anos e testar patamares historicamente altos, o que dá, claro, condição de mercado também para quem está fazendo os seus negócios. Aqui no Brasil, o indicador do açúcar cristal também foi renovando as suas máximas, testando patamares historicamente altos e está aí nessa tendência também bastante positiva. A gente está acompanhando tudo por aqui. Bom, um outro destaque da manhã de hoje, e são informações que chegam pelo CPEA, é de que o avicultor de postura, né, aquele que produz ovos, ele está registrando o seu maior poder de compra desde outubro de 2017. As informações do CPEA dão conta de que, com as cotações dos ovos operando em patamares recordes e com o recuo expressivo, claro, dos valores do milho e do farelo de soja, o poder de compra do avicultor de postura permaneceu em alta em abril. Inclusive, cálculos do CPEA mostram que o atual momento é o mais favorável para o avicultor de postura desde outubro de 2017. De acordo com o levantamento em Bastos, São Paulo, uma das principais regiões produtoras de ovos do Brasil, os ovos brancos, tipo extra, a retirar, ou seja, FOB, se valorizaram 13,5% entre março e abril, e os vermelhos 3,9%. Já os preços do milho e do farelo caíram, Base Campinas, por sua vez, 11,2% para o milho, 9,6% para o farelo, neste mesmo período de março a abril. Bom, acabamos de falar sobre essas quedas do milho, enfim, a tendência de que elas continuem realmente complicado. Ainda de acordo com as informações do CPEA, nós estamos tratando aqui também dos preços da mandioca, que também trazem destaque e chamam a atenção, mas dessa forma, mas na contrapartida, né, em campo negativo, e os atuais preços da mandioca são os menores desde junho de 2022, também segundo o CPEA. Os valores da raiz de mandioca seguem em queda e na semana passada alcançaram a média mais baixa desde abril de 2022, de acordo com as informações do CPEA. Mandiocultores continuam com interesse na comercialização das raízes devido à necessidade da liberação de áreas para vir para a próxima safra e com a expectativa de que os preços possam seguir em queda, ou seja, mesmo com preços caindo, precisam liberar a área para fazer a próxima safra, vão vendendo. O preço pode cair mais, vamos vendendo. E nessa pressão, esse movimento também gera uma pressão de venda, né? Parte da indústria, por sua vez, tem diminuído o esmagamento para evitar formação de estoques e, claro, entregar o amido mais barato. Então, a gente tem essa movimentação toda no mercado da mandioca e preços pressionados neste momento. Volto sempre a lembrá-los, né? Sempre que a gente tem a nota de mandioca do CPEA, eu trago para vocês aqui no Bom Dia Agronegócio, pela importância que os preços da mandioca e este mercado, andamento das fecularias, o consumo de farinha, tudo isso tem importância no entendimento da economia brasileira, em especial nas parcelas mais vulneráveis, né, entre os mais pobres. Algo que eu sempre digo para vocês também, que eu aprendi logo que comecei a trabalhar aqui no Notícias Agrícolas, comecei a trabalhar com agronegócio.
Um outro assunto que tem repercutido muito esta semana é a questão do marco temporal das terras indígenas. A retomada do julgamento foi marcada pela ministra Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal para o próximo dia 7 de... Deixa eu tirar esse ponto aqui, que agora já não vou mais falar com ninguém, pelo menos até agora, sem ser com vocês, né? Então, a gente falava sobre essa questão das terras indígenas. A ministra Tereza Cristina, a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, informou, inclusive num evento público sobre povos originários, povos indígenas, que no Supremo Tribunal Federal, no STF, será retomado o julgamento do marco temporal no dia 7 de junho. E a Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados debate nesta quinta-feira, depois de amanhã, dia 4 de maio, os desdobramentos de uma eventual revisão do marco temporal para definição da ocupação tradicional da terra por indígenas. Recurso em análise do Supremo Tribunal Federal discute se a data da promulgação da Constituição Federal deve ser adotada como marco para a demarcação de todos os casos. O deputado Coronel Assis, do União, solicitou o debate, explica que a presidente do STF, a ministra Rosa Weber, afirmou que irá colocar o processo em pauta na sua gestão, mas que ainda estuda uma data para que o tema seja analisado pelo Congresso. Abre aspas para o parlamentar. O marco temporal foi o entendimento manifestado pelo STF no caso Raposa Serra do Sol. Segundo essa tese, só poderia reivindicar o direito sobre uma terra o povo indígena que já estivesse ocupando no momento da promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988. Para esse debate na Comissão de Agricultura da Câmara, foram convidados, além de outros ministros de Estado, também o presidente da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o senhor João Martins, e o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso, o senhor Vilmondes Sebastião Tomain. Tá certo? As informações partem da agência Câmara de Notícias, então a partir de quinta-feira, olhos voltados para a Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados para a gente entender como esse assunto vai chegar ao STF, mas fato é que a questão do marco temporal voltou efetivamente à pauta e as discussões seguem, portanto. Outro assunto importante antes da gente terminar o nosso Bom Dia Agro é o seguinte, chegou há pouco, tá? Câmara se prepara para votar a PL das fake news anti-oposição das Big Techs. Quem são as Big Techs? Grupo Meta, Facebook, Instagram, Google, né? Todos essas Big Techs questionando se vai haver censura ou não, né? Que por algumas frentes parlamentares ali tem sido chamado de fato de PL da censura, isso que eles chamam de PL da fake news. Então a Câmara dos Deputados se prepara para votar nessa terça-feira, abre aspas para Reuters, um ambicioso projeto de lei para regular as redes sociais no país que conta com o apoio do governo Lula e da cúpula do judiciário, ao mesmo tempo em que mobiliza uma intensa campanha contrária de gigantes das tecnologias globais, de líderes religiosos e de oposicionistas. Então, vamos acompanhar. O relator dessa proposta é o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, que apresentou na quinta-feira a última versão do seu parecer com o respaldo do presidente da casa, o deputado Arthur Lira. Vamos ver como é que isso segue. E certamente vai ser importante a gente monitorar como é que vai ser o comentário do professor Paulo Moura, cientista político do canal Dextra, no Tempo e Dinheiro hoje, com o João Batista Olívio, a partir de 12h30, horário de Brasília. Senhoras e senhores, são 10h53 pelo horário oficial de Brasília. A gente vai encerrando o Bom Dia Agri Show desta terça-feira por aqui, mas na sequência tem mais informações chegando direto de Ribeirão Preto com a nossa equipe, agora informações da Bayer, e na sequência ainda, depois da Bayer, direto da AgriShow, tem previsão do tempo, e aí a Virgínia Alves assume a bancada para te trazer as informações mais atualizadas sobre esse assunto. Continue conosco para ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até amanhã!